Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Caminheiros do Bem, da cidade de Auriflama, interior do estado de São Paulo, no Brasil. E é uma alegria hoje ter conosco aqui o nosso querido amigo Sérgio Thyssen. Já o conhecemos há um bom tempo. O Sérgio já esteve aqui na região de Auriflama, né, em Jales, trazendo-nos aí a sua presença, amiga, carinhosa, né, e o que ele traz de conhecimento dentro da doutrina espírita, dentro de todo aspecto que a doutrina espírita envolve, né, ciência, filosofia, e a gente sabe que isso é muito importante para a nossa vida diária, e o Sérgio sempre está disposto aí a nos trazer tudo que ele já aprendeu, e agradecemos aí, Sérgio, mais uma vez, aceitar o convite do Zé Aparecido. É uma alegria. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos vocês que estão chegando para o nosso estudo de hoje. O nosso carinho, a nossa gratidão também ao José Aparecido pelo convite, que nós possamos, como aprendizes que somos desta interface, não é, entre a ciência espírita, as ciências humanas, nós estarmos avançando um pouquinho, não é, na nossa preparação para um futuro com mais bases de conhecimento que nos favoreçam. Alexandre, muito obrigado e, de minha parte, vamos em frente. Ótimo. Só apresentando o Sérgio um pouquinho mais, para quem não o conhece, o Sérgio, ele é médico, clínico geral e cardiologista. Ele também foi professor, né, de faculdade de medicina no Rio de Janeiro, né? Lembrando que o Sérgio é do Rio de Janeiro, tá bom? Ele trabalhou também coordenando cursos de extensão universitárias por várias décadas, né, em diversas áreas, como emergência, terapia intensiva, na Santa Casa, né, de Misericórdia do Rio também, e no Hospital Geral de Ipanema, e também no Ministério da Saúde. Ele também é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio, também, desde 93. E é expositor dentro da doutrina espírita, estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade, esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai também, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB em 75 a 90, nesse período, né, de 5 anos. E, aliás, mais, né, mais do que 5 anos. E o Sérgio também foi membro efetivo do Conselho Superior e Fiscal da Federação Espírita Brasileira, por 24 anos também. Esse é o nosso amigo Sérgio, só para vocês verem aí mais uma vez o tema que ele vai tratar. Vou colocar aqui o folder para vocês. Só um minutinho. Isso. Vocês me desculpem a imagem. Olha, o folder aqui do Sérgio, que nos mostra aqui que ele vai tratar de magnetismo, mediunidade e medicina. Um tema muito bacana, muito pertinente para a atualidade, que nós já estamos aprendendo um tanto mais do que a doutrina espírita nos traz de informações, e isso é muito importante, porque nós temos que, ao longo do tempo, ir casando essas informações, né, Sérgio? Muito bem, Alexandre, é verdade. Então, meus amigos, peço desculpas pela imagem, como disse antes, né? Eu estou aqui no celular também, que o meu computador está um pouquinho ruim aqui. Então, peço desculpas, mas está dando certo, pelo menos por enquanto, né, Sérgio? Está tudo certinho. Nós podemos começar, se o Aparecido puder colocar a imagem do PowerPoint. Isso, nós vamos fazer a prece inicial. Nós vamos fazer a prece inicial, e aí você já
Pode ficar à vontade. Aí nós vamos colocar o PowerPoint e passando. Eu vou conseguir mexer aqui. Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Vamos fechar então os nossos olhos, a fim de nos concentrarmos um tanto mais, agradecendo a Deus pela oportunidade e a Jesus pelo carinho, pelo amparo, pela tutela de cada um de nós, pelo envolvimento que traz nesse orbe terrestre, auxiliando a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Rogamos a Ele, então, que nos intua, nos ampare, nos envolva com seu amor nesses instantes, para que possamos aprender juntos, de maneira mais acertada, e possamos, então, assimilar e praticar no nosso dia a dia as informações. Mestre amigo, agradecemos também pelo amparo de toda a equipe espiritual que é direcionada por Ti, que nos acolhe, nos envolve, diariamente, rotineiramente, mais próximo. A toda a equipe do Caminheiros do Bem também, que nos auxilia, nos envolve. E desde já, rogamos também a todos esses benfeitores amigos, ampare a todos aqueles que aqui poderão assistir a essa palestra, como todos aqueles que sofrem nesse mundo em que habitamos ainda. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre, Pai amado. Que assim seja. Sérgio, então, pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui já o slide, tá? Tudo bem. Tá ótimo. Obrigado, Alexandre. Meus amigos, antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que, na verdade, eu estou há muitos anos no Rio de Janeiro, mas eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcho, mas como eu já estou há tanto tempo no Rio de Janeiro, eu sou daqueles que nós chamamos de cariúcho, que é uma mistura daqueles lá do Sul com a turma aqui do Rio de Janeiro. A outra coisa que eu gostaria de dizer a todos, né, é que nós todos, assim, somos aprendizes. Estamos estudando e temos tido a oportunidade, não é, de conhecermos um pouco melhor da realidade, vamos dizer, do planeta Terra, da vida humana, estudando medicina, trabalhando nela há tantos anos, estudando física também, lembrando que a física é a mãe das ciências. Então, para todo o universo, e claro, não é diferente para com a Terra, esta é a ciência que estuda a natureza em linguagem precisa, que é a linguagem matemática. Então, todos os fenômenos, toda a realidade, nós, se possuímos a instrumentalidade da física, seja da física clássica, física newtoniana, por exemplo, o estudo da mecânica celeste, seja a física nova, desde 1900 para cá, 121 anos, praticamente, que envolve a mecânica quântica e a teoria da relatividade. E tantos outros progressos que essa nova física trouxe, sem que nós abandonássemos a física clássica. A física, na verdade, é toda uma só. Nós estamos buscando conhecer a realidade. Como a Terra é um mundo de provas e de expiações, segundo Emmanuel, né, no livro Roteiro, a Terra é um grande educandário, uma escola ainda bem primária. Por outro lado, outros espíritos amigos nos ensinam que, na verdade, o planeta Terra é um grande hospital. Quem vem para cá, quem reencarna aqui sucessivas vezes, somos almas enfermas e estamos aqui em tratamento.
de tal maneira que, claro, existem os espíritos superiores que vêm até nós, reencarnam aqui em missão, no campo da medicina, da ciência, no campo da filosofia, da arte, em tudo aquilo que nós precisamos conhecer para nós avançarmos, não é? E, claro, na questão do pensamento cristão, na questão da vinda de Jesus, dos apóstolos, daqueles que foram como que precursores, não é? A vinda de certas entidades amorosíssimas, né, que vêm contemplando a humanidade daquilo que é mais fundamental, que é a questão moral, os ensinamentos que nos levam ao progresso, no sentido de toda uma libertação, que o mero conhecimento não promove, não é? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre magnetismo, mediunidade e medicina. E como eu lembrava que a Terra é um grande hospital e que aqui nós somos todos como que enfermos, a medicina tem uma importância muito grande. A história do planeta Terra é uma história muito antiga. Ela tem milênios e milênios. A história da medicina, ela se confunde com a história escrita do planeta Terra. Aproximadamente 6.000 anos. O primeiro médico chamava-se Imhotep, no Egito Antigo. Ele era ligado a um determinado faraó, numa determinada dinastia. São muitos séculos depois que nós tivemos na Grécia Hipócrates. Então, até na pré-história, nós temos pinturas rupestres mostrando a presença de alguém que era como um terapeuta, ao lado de alguém que era um paciente, com certeza. Lembrando com isto que nós, na verdade, sempre tivemos a necessidade de médicos, de terapeutas, de medicina, de outras áreas de cuidados na questão da saúde humana, e isso é desde sempre, o que é uma informação que sedimenta a noção de que aqui é mesmo um grande hospital. Não é? Sempre houve doentes, tanto quanto figuras lindas daqueles que procuraram estudar, que procuraram buscar a intuição e desenvolver, aliás, medicinas. Nós falamos em medicina, em geral, nos referindo à medicina acadêmica, à medicina, vamos dizer assim, tradicional do Ocidente. Mas nós temos medicina ayurvédica, nós temos medicina tradicional chinesa, nós temos homeopatia, nós temos uma série de outras tentativas do saber humano de favorecer o tratamento das pessoas enfermas. E nós hoje, então, temos uma época tão delicada, de tanta gravidade, em termos de sofrimento, que todas as milhares de doenças já causavam e continuam causando, e ainda temos o desafio da pandemia atual, né, pelo SARS-CoV-2, a Covid-19. Então, todo o esforço de crescimento a respeito de saúde e doença, a respeito da ideia de quem somos de verdade, e não como nós aparentemente pensávamos que éramos, isso precisa e está sendo como que alvo de inúmeras pesquisas, de tal maneira que tudo isto é algo que nós temos que nos dedicar vidas sucessivas, para que nós saibamos tratar melhor os enfermos, cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos de todos, não é? Então, o estudo do magnetismo é um estudo que tem a ver com isto. A ideia, aliás, que a doutrina espírita nos trouxe, nos revelando como Consolador prometido por Jesus,
o médico sublime, quando ele nos dizia há 2000 anos que nos enviaria o Consolador. Neste Consolador, no Livro dos Médiuns, nós temos o estudo do magnetismo. É um tipo de magnetismo. Um magnetismo voltado para o tratamento. Isso tem a ver com os passes, a fluidoterapia e outras questões lindas das atividades amorosas, buscando auxiliar as pessoas enfermas. Lembrando que o que mais nós temos no mundo são pessoas enfermas com problemas clínicos, outro tanto com problemas mentais, muitos deles com as duas qualidades de questões médicas, e nós também temos uma infinidade de pessoas que não tiveram ainda um diagnóstico médico, mas são pessoas com dificuldades humanas, são pessoas com dificuldades de relacionamentos, são pessoas que, às vezes, agem com violência, contrariam as leis de Deus e nunca foram um médico, nunca receberam uma medicação de ação psiquiátrica, não é? Como com certeza mereceriam. Então, esse magnetismo importa para nós. Outra ideia é a ideia da mediunidade. Nós costumamos lembrar aos amigos que aprendemos de novo com Kardec, né, e com os espíritos da codificação, que a mediunidade pode ser a mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. E no Livro dos Médiuns, de novo, nós temos a questão, não é, dos fluidos terapêuticos. E a ideia de que, do ponto de vista de hoje, nós pensarmos numa medicina da alma, numa medicina espírita, uma medicina mais do que fazendo fronteira com uma ideia de religiosidade, de espiritualidade, é a medicina espírita. E aí nós temos um binômio, nós temos dois grandes alicerces. O magnetismo terapêutico. Às vezes eu evito usar a palavra magnetismo de cura, porque cura é algo que nós precisamos trabalhar com cuidado, porque cura a um nível integral é algo muito incomum. Nós temos níveis diferentes de cura, de melhora clínica, não é? De critérios diferentes de cura. Um dia nós podemos falar um pouco mais sobre isto. E a ideia das reuniões mediúnicas. Por quê? Reuniões mediúnicas de desobsessão, reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados, é um pilar desta nova medicina. Por quê? Porque ninguém na Terra adoece sozinho. Se eu tenho uma pessoa com um câncer, uma neoplasia, seja uma leucemia numa criança ou num jovem, seja uma mulher com uma neoplasia de mama, um homem com tumor gástrico, ou de pulmão, ou de cérebro, nunca eu vi um caso em que fosse apenas a questão do indivíduo doente, com um corpo modificado por uma doença qualquer. Na verdade, eu não vou nem entrar agora nas questões do perispírito, nas questões da alma imortal do próprio paciente, que essa é uma outra, um outro estudo, um outro debate. Mas eu me refiro à ideia de que todos os doentes têm espíritos vinculados ao paciente em si e à sua doença. Sejam pacientes com problemas mentais variados, transtornos de ansiedade, depressão com ideias suicidas, dependência química, esquizofrenia, crianças no espectro do autismo, sejam os diagnósticos no corpo propriamente biológico, nas questões de uma cirrose hepática, de uma doença reumática, de um infarto do miocárdio. Nunca, se eu utilizo as ferramentas da mediunidade,
é fundamental que eu valorize isto e cuide dos doentes do mundo espiritual, cuide de espíritos na erraticidade que estão sofrendo e, às vezes, fazendo sofrer em processos litigiosos de reencarnações do pretérito e com desejos conscientes de vingança. Às vezes não há isto, às vezes há uma sobrecarga, um peso de centenas de entidades, às vezes, que pesam sobre a economia do perispírito, do mental, da alma do doente e do corpo. Então, isso é para nós começarmos a refletir. E eu vou brincar de novo. Nós estamos no primeiro slide, são 149. Então, eu acho que, no máximo, nós vamos até a meia-noite, não é? Se o José Aparecido, não é, me acompanhar nesta proposta. E eu digo assim, brincando, né? Porque para valorizar a ideia de que nós estamos diante de uma temática para um seminário de um fim de semana. Mas hoje nós vamos ver como que algumas sementinhas. Então vamos adiante após esses aspectos introdutórios. E aqui eu não vou falar muito nisso, mas é uma outra semente, um aspecto curioso, né? Eu tenho estado, por causa das atividades da medicina espírita, medicina da alma, através dos recursos e ferramentas do Centro Espírita. Leia-se: reuniões mediúnicas de desobsessão, com alguma metodologia de acréscimo, eu diria hoje, né? E a fluidoterapia espírita, né? Então, reparem, quando nós cuidamos de doentes mentais que chegam à casa espírita, por exemplo, com aqueles diagnósticos que eu me recordei com vocês há pouco, nós usamos isto para cuidar deles. Eles já vêm ao centro espírita buscando algo além do que a psiquiatria convencional oferece. Claro, porque a comunidade, né, a população brasileira, de um certo modo, não toda, mas boa parte, conhece muita coisa de espiritualidade, religiosidade, de doutrina espírita. E muitas vezes, quando as dificuldades aumentam, né, ou preocupam mais o paciente ou a família, o centro espírita recebe essas pessoas em busca de um auxílio, o que é a coisa mais natural e necessária, eu diria. Pois bem, então nós temos levado, desde 2008, portanto, a primeira vez eu estive num congresso mundial de psicoterapia, levando a semente do trabalho espírita junto a 2.500 colegas, aproximadamente, na área da saúde mental. Este era um congresso de psicoterapia, e ele foi em Beijing, ele foi em Pequim, na China, que era o evento daquela ocasião. Depois eu estive em outros lugares, só que aí, ou em congresso europeu de psiquiatria, ou congresso mundial, como foi o caso em Madrid, em 2014, na Cidade do México, em 2018, em Lisboa, em 2019. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou estudando os casos. E aí você usa uma determinada metodologia simples, né, para mostrar o antes e o depois. E o que acontece? Todas as vezes que eu encaminhei para a Associação Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum da psiquiatria mundial, os resultados do trabalho espírita, eles aceitaram. Ou seja, a psiquiatria, os seus comitês científicos sabem
que há espaço para novas abordagens, novos entendimentos sobre a doença mental e a sua abordagem. Então, nós íamos ter em 2020 um outro congresso mundial, ia ser em Bangkok, na Tailândia, mas aí veio a pandemia. E agora, em março de 2021, mais uma vez, agora o congresso foi virtual por causa do problema de deslocamento e meios de transporte, e nós, de novo, recebemos ali o e-mail do comitê científico dizendo que os dois resumos, as duas experiências, uma geral de psiquiatria, que está à esquerda, vejam o título, A Influência dos Desencarnados na Doença Mental e a sua respectiva abordagem. Ali do lado direito é a mesma questão, só que especificamente dirigida para crianças e jovens dentro do TEA, transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque o número de casos vem crescendo muito, é um grande desafio da medicina e da psiquiatria no mundo todo, e esses casos chegam, não é, presencialmente, por WhatsApp, por Facebook, pelo Messenger, pelo telefone, pelos e-mails, de solicitações de ajuda à casa espírita, não é? De tal maneira que aqui eles também aceitaram. E aí, então, como foi um evento online, não é, tudo foi virtual e nós fizemos a apresentação destes dois aspectos, que nas outras cidades que eu citei foram presenciais. Então, em Lisboa, por exemplo, nós tivemos 6.000 pessoas na área da saúde mental. A maioria psiquiatras de quase todos os países do mundo. Quem pôde enviar seus representantes, enviou. E o que me alegra de poder dividir agora com vocês é porque isto que vocês estão vendo, de certo modo, é histórico. É histórico em relação à psiquiatria e é também em relação ao espiritismo, ao movimento espírita. E como que a ciência espírita, lembrando que a ciência espírita é diretamente relacionada ao fato espírita, ao fato mediúnico e à mediunidade. E é exatamente o que nós temos procurado realizar, não é? De tal maneira que os doentes melhoram muito mais do que qualquer outra abordagem que eu conheça. E então, meus amigos, a ideia qual é? Histórico nesse sentido, né? É uma fronteira que foi se estabelecendo, tivemos pioneiros lindos, né? Tivemos o próprio codificador Allan Kardec e aqueles espíritos notáveis da codificação, tivemos Philippe Pinel. Pinel, na França, há mais ou menos 100 anos, ele liberta os doentes mentais que eram acorrentados em Paris, nas ruas, nas avenidas, porque eram tratados como animais. Então, Philippe Pinel tem uma visão humanista, uma visão amorosa, uma visão empática, caritativa, e ele é um grande pioneiro na psiquiatria mais recente. Nós também nos lembramos de Dr. Bezerra, quando ele publica o livro, e que está à disposição na livraria da FEB, que se chama A Loucura sob Novo Prisma. Nós nos lembramos de Dr. Inácio Ferreira, no Hospital Espírita de Uberaba, não é verdade? Então, repare, são esforços que vão se somando e se adequando aos tempos vigentes. Então, essa é uma atividade que eu gostaria de um dia poder conversar melhor, talvez, com os amigos. Então, do ponto de vista da ciência comum, do que se aprende na escola, não digo escola primária, escola secundária, segundo grau, e a nível universitário,
dependendo da área que nós vamos estudar na universidade. Mas todo mundo conversa, todo mundo entende quando nós usamos as palavras matéria, energia, fluido e magnetismo. Mas reparem que nós temos que estudar. Por mais que tenhamos conseguido notas boas na escola, esse é um estudo sem fim. E nós, como espíritas, temos esse compromisso conosco, com a vida, com a realidade, com o movimento espírita. De tal maneira, por exemplo, matéria. Nós pensamos sempre em matéria densa. A matéria de uma cadeira, de uma mesa, de um computador, de um telefone celular, de uma árvore, de um corpo de um animal, de uma espécie qualquer, do corpo humano, de uma construção, de uma engenharia construindo uma edificação qualquer, não é verdade? Mas o perispírito, vocês enxergam? No dia a dia, vocês enxergam o perispírito, no sentido do corpo astral dos desencarnados? Não, só os médiuns. Só que o perispírito é material. É semimaterial. Escapa à nossa visão humana comum quando estamos encarnados. Mas o perispírito é composto de moléculas, de átomos, de partículas subatômicas. O perispírito é estruturado. Tudo que é estruturado pode ser semimaterial, mas é material. Quando vocês leram Nosso Lar e vocês viram a descrição da natureza naquela região, vocês viram a ideia de ministérios de reencarnação e assim por diante, tudo isso é estrutura, tudo isso é matéria. Enfim, não vamos nos deter agora. Apenas lembrando que essa matéria sutil, invisível, ela também se relaciona ao magnetismo, até o magnetismo da ciência convencional. Nós vamos ver uma diferença agora, daqui a pouco. Então, nós precisamos considerar esses aspectos. Então, assim como nós temos átomos tipicamente visíveis em microscópios ultrassensíveis, hoje nós temos condições de fotografarmos os átomos. Existem átomos ainda invisíveis, porque eles estão muito mais sutis, fazendo parte do restante da realidade. Querem ver um outro exemplo? Nós conhecemos o universo. O universo observável, ele tem 70 septilhões de estrelas numa contabilidade atual. Se eu reúno todas as muralhas, olha a expressão, muralhas de galáxias, conglomerados de galáxias. E por que eu uso essa expressão? Porque a nossa Via Láctea é a nossa morada, onde está o Sistema Solar. Mas nós temos que nos lembrar que o nosso astro-rei é o Sol. Nós gravitamos a Terra e outros planetas em torno do Sol. Mas nós temos 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. Andrômeda, que é a galáxia vizinha, nós temos 1 trilhão de estrelas. Provavelmente 4 trilhões de planetas. Em tudo isto há vida. Em tudo isto existe, até prova em contrário, humanidades, composições múltiplas de filhos de Deus. Agora, se eu juntar isso tudo, vejam, pela cosmologia, pela astrofísica, eu só tenho, juntando tudo, que parece tudo, 3,5% do universo. De tal maneira que 96,5% do universo é matéria escura, energia escura. Existe, mas nós não sabemos o que é. Mas como? Se nós não sabemos o que é, como é que existe? É porque o universo visível, ele só pode ser como ele só pode existir na configuração estável que ele possui
havendo os outros 96,5%. Se eu falar para vocês de buracos negros, ninguém tem ideia do que existe do outro lado. De tal maneira que nós talvez tenhamos que ter toda uma outra física para podermos conhecer pelo menos uma parte daquela realidade. Energia, como nós vamos ver, é algo que produz um determinado efeito. Fluido é uma palavra curiosa, nós temos que parar um pouquinho, e magnetismo também. Então vamos adiante. Quando vocês olham para cá, o que vocês estão vendo? Esta é uma imagem que talvez nenhum de vocês tenha visto antes. Por quê? Porque ela é uma imagem nova. Ela é uma imagem que traduz a possibilidade do chamado vácuo quântico. Então, quando alguém ora com espontaneidade, humildade, silêncio interior, desinteresse, seguindo, vamos dizer, as sugestões do Divino Mestre, nós estamos irradiando ondas portadoras de pensamentos, sentimentos, utilização da vontade. Quando alguém é um magnetizador, por exemplo, o que sai das mãos dos magnetizadores são fluidos, mais ou menos densos, mais ou menos sutis, mais ou menos materiais, mais ou menos espirituais. Tudo isso é ciência. E aqui uma ideia de algo que brota do mundo espiritual, como para nós, numa linguagem mais científica, humana, não espírita, vácuo quântico. Então, essa figura eu gosto muito dela, porque ela é uma forma de nós enxergarmos aquilo que é invisível aos olhos comuns. E quando nós conseguimos enxergar, isso aumenta a nossa fé. O que é a fé? A fé, a palavra vem do grego, fides. Fides é fidelidade. E nós temos que ligar a ideia da crença, da fé, a uma fidelidade aos preceitos superiores, no modo mais extraordinário, não é? Os ensinamentos de Jesus. Mas fé também é outra coisa. É você fazer algo com a certeza de que aquilo vai acontecer, antes que aconteça. Mas esse é um capítulo para nós estudarmos, quem sabe, num outro momento. Então, seguindo adiante, a ideia de que a energia de um corpo ou de um sistema é a capacidade que este tem de, como que, gerar uma ação qualquer. Essa é a definição pela ciência. E aqui nós vemos energia calorífica, aquecimento, energia elétrica, corrente elétrica e luz. Então, energia magnética, exemplo, a imantação. Por exemplo, a questão dos ímãs. Todo mundo aqui brincou, não é? Quando era criança, daquelas pecinhas de metal que atraíam, não é? Ou geravam uma repulsão magnética. Nós adorávamos brincar disto, não é? Muito bem, então a energia magnética que tem inúmeros aspectos na grande natureza, envolvendo a natureza da Terra e a natureza do universo. Então tem a ver com o magnetismo pela ciência. Existem outras energias, a energia nuclear, a radioatividade, a energia mental e o pensamento. Então tudo tem a ver com esta questão da energia. Agora, entrando na questão do magnetismo, lembrando pela ciência, pela academia, pela escola, pela universidade, magnetismo é uma propriedade da matéria, do planeta Terra e do universo, conhecida desde a antiguidade. Por quê?
tudo começa, por isso o nome, na Magnésia. A Magnésia é uma região de ilhas da Grécia. E os barcos, eles eram feitos de madeira, vinda das árvores, e de pregos, que mantinham os pedaços de madeira conjugados. E aquela região da Magnésia era uma região montanhosa que tinha, depois se descobriu, não é, uma grande quantidade de ferro, do que nós chamamos de óxido de ferro magnético. E aí os barcos tinham dificuldades para sair para o mar, porque tinham que vencer a atração magnética na direção da costa. E quando eles começavam a voltar, chegava uma hora que eles eram atraídos e a velocidade era muito célere. E ninguém entendia aquilo, porque isso tem milhares de anos. Pois bem, a Terra é um grande imã. Por isso as agulhas imantadas se movendo sempre nas bússolas. Por isso a ideia de aurora boreal, de ressonância nuclear magnética, de trens de levitação magnética como o maglev. Esse é um magnetismo na esfera da ciência. E aí o que acontece? Mesmer, há 300 anos atrás, fazendo analogia com as propriedades magnéticas que ele tinha noções da ciência da época, ele impunha as mãos em pessoas com crises histéricas, pessoas ansiosas, pessoas doentes, e ele entendia que os doentes melhoravam. E começou, como médico, a trazer isto para a Academia da Áustria e de Paris, não é? Em Viena e em Paris. E ele foi aceito por uns, combatido por outros, teve que mudar de cidade, porque ele era um pioneiro na questão de um outro magnetismo, que é o magnetismo da codificação, que é o magnetismo que o próprio Allan Kardec conhecia como poucos. Primeiro, porque ele era contemporâneo de diversos magnetizadores no campo do magnetismo de cura, de tratamento. E também porque ele conheceu isso tudo cedo, desde os 19 anos de idade, e ele chegou a dizer, vocês lembram? Ele dizia que o espiritismo e o magnetismo são ciências como que tão afins que são como uma coisa só. Mas esse é um outro magnetismo. Se eu quiser falar dele na universidade, eu tenho que ter alguns cuidados e me basear em ciência, em pesquisas. Senão todo mundo vai entender que eu estou falando do magnetismo dos ímãs ou da aurora boreal. Então, repara, ali à esquerda, a imagem de limalha de ferro no ambiente em torno de um ímã, e aí eu tenho o polo norte e o polo sul sempre. E aí eu tenho a identificação das linhas de força. Tudo isso tem sentido quando eu pego elementos dessa ciência acadêmica e também transporto para as questões do magnetismo de cura. Depois vamos ver como, se houver tempo, no mais tardar até meia-noite. Não é, José Aparecido? Lembrando à direita uma figura, que é uma figura de aurora boreal, lembrando aqui a ideia de aurora boreal linda na Islândia, lá em cima, perto do polo norte geográfico e do polo norte magnético. Reparem, aqui é uma fotografia nossa viajando para a Dinamarca, e aí o piloto do avião chamando a atenção de que ele estava vendo a aurora boreal do avião. E aí ele tirou uma fotografia e publicou. Aqui nós temos uma ideia curiosa, a figura de aurora boreal com um cometa à esquerda ao mesmo tempo. Isso é uma figura única.
E do outro lado, uma outra curiosidade, o planeta tão lindo chamado Saturno e a aurora boreal no polo sul de Saturno, mostrando que este é um fenômeno muito comum no sistema solar, que tem a ver com o que nós chamamos de vento solar. O que nós chamamos na Terra de neutrinos, que também é da área da física e da astrofísica. Aqui é Júpiter, e no polo norte de Júpiter, que é o maior planeta, um planeta gasoso do sistema solar, nós temos ali imagem linda, eu tenho até isso na forma de vídeo, né? Que é muito bonito, mas eu mostro de uma outra vez. Ressonância nuclear magnética. O que é isto? Magnetismo como ciência, levado a diagnóstico em medicina. Hoje, aliás, nós até temos um passo adiante, que é a ressonância nuclear magnética funcional, que tem muito a ver com a fronteira entre medicina e espiritualidade também. Seguindo adiante, a ideia de vermos uma cerâmica supercondutora, esta é uma área que eu gostava de estudar quando estudei física. A supercondutividade é um fenômeno magnético, gerou mais de um prêmio Nobel. E vocês estão vendo uma levitação? Só que essa é uma levitação por um fenômeno desse material supercondutor. E aqui, a partir de nitrogênio líquido, nós podemos fazer o pedacinho de matéria ficar suspenso no ar. E é o mesmo princípio que levanta com bobinas gigantescas os trens pesados. E aí esses trens, eles viajam na China e no Japão, especialmente, porque a tecnologia é muito cara, velocidades de aviões, 550 km por hora, encurtando as distâncias, como nós podemos imaginar. Aqui foi uma época que eu trabalhava medindo campos magnéticos do coração humano de pacientes com arritmias cardíacas. Foi um período de tese na área da física, mesclando a área da cardiologia e a área da física moderna, da física segundo a ciência. Não existe o eletrocardiograma, que é muito conhecido. Naquela época, nós pesquisávamos a magnetocardiografia, porque aí você pode, por exemplo, ver o coração de um bebê dentro do útero materno sem encostar na mãe, sem introduzir nenhuma cânula, nenhum catéter, nenhuma sonda. Enfim, foi um período interessante. Aqui foram mais 2 pesquisas, um ou outro congresso na época. Agora, o magnetismo que eu coloco entre aspas. Portanto, o chamado magnetismo dos espíritas, dos espíritos, dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores, que também é uma ciência que tangencia as questões da espiritualidade, do psiquismo, produto das exteriorizações da mente. Van Helmont começa isto lá no século XVII. Magnetismo animal, como ele chamava. E, no mesmo século, já agora no XVIII, Mesmer, falando em fluido universal e fazendo analogia com as propriedades dos ímãs. E James Braid, no século XIX, que é o século da codificação, trabalhando a questão do hipnotismo. Muito bem, para nós tem a ver com o passe, a fluidoterapia, a magnetização da água, saindo um pouco dos arraiais espiritistas, bênçãos e exorcismos, liturgias, rezadeiras e benzedeiras, as curas de Jesus e dos apóstolos, curas locais com ele presente e curas à distância. Estão várias lá nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Efeitos físicos e ectoplasma, fenômenos de transporte, mesas girantes,
materializações luminosas. Aí nós já estamos com questões mais de fluidos magnéticos do nosso chamado ectoplasma. Nós poderíamos comentar classificando os magnetismos típicos da Terra. À esquerda, o magnetismo dos ímãs. Seguindo adiante, nós vamos para os seres vivos. Então, nós temos magnetismo no reino vegetal, nós temos magnetismo no reino animal inferior, nas muitas espécies, nós temos o magnetismo humano e nós temos o magnetismo espiritual. Só esse quadrinho, meus amigos, vale um estudo à parte, porque tem coisas lindas em cada um deles. Mas o nosso tempo hoje é um pouco menor, nós vamos buscando algo mais da nossa fronteira. A questão dos fluidos, nós nos lembramos que, segundo a ciência, água, sangue, oxigênio, o gás hélio, o nitrogênio, o fluido vital, o ectoplasma, o plasma sanguíneo, o plasma das estrelas, tudo isso é matéria, né? E é o fluido segundo a ciência. Se você perguntar a um estudante do segundo grau o que é fluido, pelo que ele aprendeu na escola, ele vai dizer assim, são coisas que podem escoar. Portanto, líquidos e gases. Todos do universo inteiro. Eles têm, claro, como está ali, variedade de cores, densidade, utilidade, efeitos no organismo humano, odor, visibilidade, tangibilidade. Nós também temos a ideia do fluido cósmico universal. Esse já é fluido, entre aspas, que tem a ver com Mesmer no século XVIII, como vimos. Tem a ver com o fluido primordial. Tem a ver até com a tentativa de Einstein de colocar todas as forças da natureza juntas numa mesma raiz. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética, a força gravitacional. Fluido espiritual tem origem espiritual. Permeiam, integram, estrutura, plasmam, é o que nós chamamos também de campo. Essa ideia de campo, ela é mais moderna, ela é mais recente. Nos tempos da codificação, não se falava nisto. E claro que antes, muito menos. Mas nós hoje deveríamos trabalhar o que é campo nas atividades espíritas, o que é campo na natureza do planeta Terra, o que é campo na realidade do dia a dia da criatura humana. Mas isso nós vamos pensar de ver num outro momento. Então, pensamento, né, é radiação eletromagnética, segundo André Luiz, e ele diz que é uma questão de velocidade acima da luz. Então, o pensamento da meditação, da prece, da telepatia, tudo isto tem velocidade acima de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade limite da luz. Então, o pensamento é taquiônico, porque é acima, se é taquiônico, é quântico. Se é quântico, tem a ver com a nova física. E ali existem princípios lindos, que um dia tem a ver, nós podemos ver mais adiante, com entrelaçamento quântico, com colapso da função de onda. A ideia da oração, a ideia de Jesus e toda a família humana no grande rebanho da humanidade, e assim por diante. Tudo isso tem um sentido, que não é metafísico apenas, é um sentido científico. É um sentido de nós trabalharmos questões de religiosidade, espiritualidade, filosofia para o campo real, para o campo da ciência. Não vamos ver isto hoje, a ideia do modelo do pensamento, tanto pelo eletromagnetismo como o modelo quântico. E a ideia de que há uma pesquisa linda para nós estudarmos um dia, que é a experiência de Jacobo Grimberg-Zilberbaum,
como que, de certo modo, dando uma evidência maior de que o pensamento humano é de natureza quântica. A ideia da célula, a ideia de biofótons ou luz celular, pesquisas em física sobre isto, não é? A ideia de biofótons que está no DNA de todas as células. Qual é a relação disso com o paradigma novo da medicina, que é o paradigma mente-corpo, espírito e matéria, e não aquele paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, que durou milênios e que agora nós estamos com as ferramentas da doutrina espírita e da física como ciência mãe, procurando reavaliar, procurando entrosar essas áreas de conhecimento, daí aquela possibilidade de um benefício maior aos nossos pacientes e nós podemos levar esses resultados aos colegas de outras áreas. Então, aquele que falou, não é, em termos de modelo psicoenergético e os biofótons, é exatamente o doutor médico, professor emérito da Universidade de Stanford, que é o doutor William Tyler. Vejam só, quando vocês pensam no passe, no magnetismo, a ideia de que nós vamos poder medir isto. Vocês já imaginaram em escolas de médiums para futuros magnetizadores e passistas, nós termos no centro espírita equipamentos desenvolvidos pela ciência que detectem aquilo que são os fluidos vitais que nós desejamos como que transferir para os enfermos e necessitados? Então, nós estamos trabalhando nisto. Existem as questões dos bióforos, que é uma coisa linda, chamados portadores de vida, os bióforos no citoplasma das células. Quem falou isso? André Luiz, ali no livro Evolução em Dois Mundos. E nós podemos, como que mesclar aquilo que André Luiz já conhecia no mundo espiritual, o que a ciência humana estava conhecendo agora. Nós não vamos ver esses detalhes, eu também gostaria de poder trabalhar questões na área da ciência. Também pensei em estudos de casos, que são, como eu gosto sempre, quando possível, estudos de casos ilustrativos desta medicina, para que nós sintamos melhor, como que, brincando com as palavras, materializando um sonho. Não é? Mas como nós já estamos às 8h30, passando um pouquinho, eu acho mais razoável nós voltarmos ao Alexandre, ao nosso anfitrião, ao José Aparecido, para que nós tenhamos tempo para perguntas e respostas e colaborações dos amigos, comentários e assim por diante. Muito bom, Sérgio. Na verdade, a gente poderia estender um pouquinho se você achasse bom, mas temos algumas perguntas aqui também. A minha imagem está boa, Sérgio? Só para... Muito boa, muito boa. Então tá jóia. Som também. Tem um jeitinho de mudar aqui. E o nosso amigo Vanderlei, lá de Bilac, que nós estivemos juntos há pouco tempo, né? Ele já fez uma pergunta logo de início aqui. Eu vou colocar aqui para você ver. Ele pergunta, olha, como atua o magnetismo espiritual nos tratamentos intercessórios, onde a contribuição do paciente com o desejo real da cura e a evangelioterapia são menos intensos? Deixa a pergunta escrita aqui na tela, por favor. Então, ele se refere... Oi, Vanderlei, boa noite. Obrigado pela participação. Então, ele fala do magnetismo espiritual.
o magnetismo espiritual, ele tem a ver com encarnados, porque somos espíritos, e tem, obviamente, a ver com os desencarnados. E os tratamentos intercessórios, meus amigos, têm a ver com os desencarnados entre eles. Porque tudo que nós temos aqui, eles também têm lá, a não ser matéria densa, que só temos do lado de cá. Mas doentes, necessitados, pessoas carecendo de um magnetismo espiritual terapêutico, é a coisa mais comum. Por quê? Porque é um planeta hospital. As pessoas morrem, desencarnam por uma doença qualquer, uma neoplasia, um câncer, um tumor com muitas metástases que não responde à oncologia moderna, ou responde apenas em parte, mas depois evolui para a desencarnação. As pessoas que morrem pela Covid, exauridos, depois de dias ou semanas em terapia intensiva, exaure o perispírito também. Pessoas que morrem por problemas cardíacos, neurológicos, politrauma, por acidentes de meios de transporte de todo tipo, né? Hospitais é a grande realidade do planeta hospital que é a Terra, no mundo espiritual. Então, essas intercessões também se dão lá. Mas, claro, como ele mesmo disse, o Vanderlei, se dão aqui também. Onde a contribuição do paciente com o desejo real da cura e a evangelioterapia são menos intensos. Ou seja, o entrelaçamento quântico, eu não quero usar uma terminologia um pouco mais científica que pudesse dificultar, não, é para facilitar. Fiquemos com a palavra entrelaçamento, né? Ela depende de haver uma atitude mental favorável das duas partes. Se alguém vai para fazer um tratamento na casa espírita ou um tratamento virtual por equipes que funcionam virtualmente e muito bem, uma fluidoterapia para crianças e jovens reunindo pessoas do mundo inteiro, como nós temos a experiência, né? Se há uma busca sincera, se a pessoa se coloca com, vamos dizer, a atitude de receber o auxílio, e o terapeuta, fazendo a parte dele, ele age do mesmo modo, não é? No sentido de proporcionar uma melhora numa situação humana qualquer, esse entrelaçamento colapsa o que nós chamamos de equação de Schrödinger, função de onda, e é como se uma coisa colasse na outra. É como se, não colando fisicamente, um pode estar a quilômetros de distância do outro. A velocidade é acima da luz. E o colapso da função de onda ocorre. E o benefício também. Agora, se cada uma das partes, ou as duas, estão lidando com outras questões, vamos pensar, alguém que estaria trabalhando numa instituição espírita, está na Câmara de Passes, como médium colaborador, mas teve um problema em casa no dia ou na semana, ou está preocupado com fazer compras no supermercado, ou ir fazer algo para a sua apresentação pessoal, num salão qualquer, ele não será feliz naquele intento, porque ele não estará concentrado, ele não estará pensando com amor, não é? Agindo fraternalmente, escolhendo sentimentos e pensamentos a favor daquele que está à sua frente. E aí o trabalho se esvai, se perde, ou em parte, ou no todo, dependendo o quanto desta união seja possível a cada par que se forma
entre aquele que vai doar e aquele que vai receber. Então, essa é uma questão interessante, que é válida de nós comentarmos até quando nós temos cursos de preparação para médiums, para uma tarefa ou outra. Joia. Vamos colocar aqui também, ó, a pergunta da Paola. Boa noite. Poderia falar, se possível, do magnetismo na obsessão e desobsessão? Como funciona, extensão e etc. E ela agradece pela palestra. Muito bem, Paola, olha só. Aqui nós temos um mundo, no sentido de que há muita coisa interessante para nós vermos. Se nós pensarmos bem, Paola, tudo é magnetismo. Então, a atividade de cada médium, seja ele de sustentação, seja ele passista, seja ele o coordenador ou a coordenadora, seja o médium psicofônico, seja o de incorporação, tudo isso tem questões do magnetismo, ligadas, por exemplo, à saída do corpo, que toda mediunidade carece, não é? Para existir, o desdobramento, a emancipação da alma, o passe a favor dos espíritos doentes, que serão recebidos na reunião através dos médiuns, a ambiência amorosa pelos bons pensamentos, pelas boas intenções de todos na equipe, pelas orações realizadas, não apenas a de início e a de conclusão da reunião, preces a favor do caráter vibratório de maior elevação e de melhor efeito terapêutico, né? Existem outros detalhes, Paola, mas eu creio que nós poderíamos ver isso numa outra oportunidade, né? Existem técnicas que trazem para as reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, reuniões de assistência aos desencarnados ou de desobsessão, como que ferramentas a mais. E há coisas lindas para nós vermos. Eu poderia dizer a vocês, lembrando, por exemplo, de corrente magnética. É um outro tipo de desobsessão, que pode ser uma opção da equipe, se ela conhece, como Kardec conheceu, quando numa das suas viagens, se não me engano, a viagem a Bruxelas, na Bélgica, ou a viagem a Bordeaux, no interior da França, e ele viu a corrente magnética funcionando, ele não conhecia, e ele ficou muito impressionado, e aí ele exclamou, e funciona, palavras de Kardec. E a corrente magnética, ela não é valorizada por muitos no âmbito do movimento espírita. E nós conhecemos, valorizamos, e eu tive experiências lindas, e tenho até hoje, com a desobsessão em moldes habituais, a desobsessão através da corrente magnética, que é um tema de estudo para nós, espíritas. A ideia do que nós chamamos de choque anímico, a ideia do toque anímico, que tem a ver com o magnetismo, tem a ver com o fluido dos médiuns envolvidos na tarefa. Que se você levar e doar para espíritos em grande quantidade, que tem a ver com problemas coletivos do passado, basta um toque de poucas moléculas, eu diria a vocês, do fluido do médium que está sendo utilizado no momento, você tem o espírito ganhando como que uma verdadeira ressuscitação. Então, nós precisamos estudar isto. E agora, na pandemia,
Nós temos utilizado essas ferramentas, vamos dizer, dado o grande número de desencarnados pela pandemia, são 3,5 milhões no mundo, nós usarmos uma reunião simples, eu e uma médium, para resgatarmos e passando por nós, ganhando essas moléculas dos fluidos magnéticos, é um prodígio nas mãos do mundo maior. E esse magnetismo, ele, na verdade, não existe no mundo espiritual, porque ele é mais da matéria densa, do mundo celular do corpo físico e do duplo etérico. Por isso que os médiuns precisam estar atentos e atuando para ver o maior benefício. Então, se eu pegar, para vocês entenderem talvez um pouco melhor, a equação de Einstein, energia, lembram disso do colégio? Energia igual a m de massa, pontinho, c, a letra c, que é a velocidade da luz, a segunda potência ao quadrado. Se eu colocar um pouquinho de massa e eu multiplico pela velocidade da luz ao quadrado, 300 mil quilômetros por segundo, eu tenho uma quantidade de energia para fazer tudo de bom e de melhor do ponto de vista terapêutico, já não mais para um caso ou outro, mas casos de um modo geral, aliás, de dramas coletivos. Eu até incluiria nesta mesma seara algo que também tem a ver com o nosso tema. Por quê? Porque eu estou estudando e utilizando esta ferramenta também há 45 anos, que se chama apometria. Apometria é mediunidade, é medicina e é magnetismo. E esse é um campo de estudo que nós estamos à disposição para estudarmos juntos. Muito bem. Obrigado pela pergunta, Paola. Joia. Sérgio, eu vou fazer aqui 2 perguntas que está no Instagram da Rede Amigo Espírita, então não vou conseguir colocá-la aqui, tá? Mas eu vou ler. A Vanessa Borges pergunta: Dr. Sérgio, quais os livros o senhor sugere para quem quer iniciar no tema dessa noite? Muito bem, Vanessa. Olha, fundamentalmente, né, a codificação kardeciana. Claro que existem os livros básicos, os 5, que são chamados e rotulados do Pentateuco kardeciano, mas lembrando que a obra de Kardec é muito mais ampla. São 32 títulos. Só a Revista Espírita, que está aqui, ó, não é? São vários volumes. Ali a coleção completa. Uma parte em pé e a outra parte deitadinha. Mas André Luiz, a série dos 13 livros, livros maravilhosos de Emmanuel, livros astros, não é? Pensamento e Vida, Roteiro, o pensamento de Emmanuel. Então, estas obras são fundamentais. Mas eu também aprecio muito, né, o livro Universo e Vida, publicado pela FEB há 41 anos. Prefácio de meu pai. Nós revimos esse livro do ponto de vista ortográfico, já está aí a nova edição. É um livro muito interessante, outro que é imperdível para qualquer trabalhador na seara mediúnica, portanto, com André Luiz, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, o livro chamado Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. Agora, se eu vou lidar com as questões do magnetismo, eu talvez tenha que estudar um pouquinho de física, pelo menos uma física elementar, para eu me situar bem, não é?
mas é interessante para qualquer um de nós, porque isso é ciência universal. Se eu não conheço isso hoje, eu conheço um pouquinho, como é o meu caso, no futuro, em outras vidas, cada vez nós vamos ter que estudar melhor. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos livros de física quântica, quantum mechanics, para bebês e crianças pequenas, para que nós tenhamos uma ideia que a Terra está girando. E quanto mais ela gira, o tempo passa, não é? A curva espaço-tempo se modifica e nós temos que continuar avançando. Nós temos que pensar, né? É uma reflexão apenas, de lembrarmos que o tempo ele é infinito. Mas, quanto mais nós soubermos escolher bem o que realmente interessa para nós utilizarmos dele, o tempo, a benefício do conhecimento de ciência universal, para as práticas que mais importam para a nossa evolução, melhor. Porque nós estamos sendo há milênios distraídos pela matéria, pelas ilusões do mundo, pelas ambições, pela busca das realizações dentro de um materialismo multimilenar. Não é? Nós não temos que escolher diferente, de buscarmos outras questões no dia a dia, dentro de casa, no ambiente do lar, nas relações interpessoais, nos ambientes e instituições de trabalho, todas, não apenas na seara espírita cristã. Então, meus amigos, temos hoje uma consciência um pouco melhor. Então, nós temos que ter coerência, no sentido de, olha, eu tenho um manancial de conteúdos lindos, não é? Com o Evangelho de Jesus. Qual é a minha dedicação ao livro fundamental da vida, que é Jesus conosco? O que me atrai? O que eu busco no dia a dia? Quanto tempo eu já perdi, não é? Lidando com certas coisas que mais adiante eu vi que tinham um valor muito menor do que eu pensava, não é? Então, eu também lembro com os amigos algo que também me chamou muito a atenção, quando me disseram que no mundo espiritual, quando as pessoas acordam, quando despertam, têm uma ideia da sua realidade, reencontram afetos e desafetos, têm uma ideia da grandeza do universo, reparam nas suas limitações, o seu perispírito todo cheio de máculas por causa das transgressões às leis de Deus, há um grande sentimento de arrependimento. E a expressão mais típica: ah, se eu soubesse. Pensemos nisso, lembrando que o Espiritismo tem feito com que nós saibamos antes de morrermos de novo, não é? Desde que procuremos pelo conhecimento e com ele possamos avançar. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta. Cris Cunha, essa eu vou colocar aqui na tela. Ela pergunta: como funciona o magnetismo espiritual numa cirurgia material? Muito bem. Cris, cirurgia material, quando você usa essa expressão, né, eu como médico e qualquer um no mundo vai pensar numa cirurgia por cirurgiões convencionais, dentro da medicina mais ocidental do que qualquer outra, que é onde nós temos o estudo da clínica cirúrgica, os ambientes ou centros cirúrgicos, que envolve anestesistas, primeiro auxiliar, segundo auxiliar, cirurgião principal, instrumentadora. Então, essa é a ideia da cirurgia material.
Mas eu acho que a crise está se referindo a outras questões, que são questões dentro da seara espírita, que nos faz nós recordarmos de determinados médiuns, não é? Como José Arigó e outros, que trabalhavam ajudando as pessoas, desmaterializando tumores, fazendo com que o tecido humano pudesse ser desmaterializado para que pudéssemos entrar lá dentro e fazer algo a benefício da saúde daquela pessoa. Eu mesmo fui testemunha disso várias vezes. Várias vezes. Espíritos materializados na minha frente. Médicos do outro lado, abrindo o abdômen da minha mãe em Caratinga, há muitos anos atrás. Um trabalho sobre a supervisão de Dr. Bezerra, me lembro muito bem. Viajamos para Caratinga, aqui do Rio de Janeiro, porque ela tinha uma dor, que era uma dor que ninguém, nenhum médico, sabia o que era. E eu nem tinha entrado também para a universidade à época. E aí, quando eu vejo, ele está com a mão, né? Ele simplesmente fez um gesto e o abdômen da minha mãe se abriu. Enfim, existe magnetismo aqui? Claro. Existe algo ligado à ectoplasmia, ligado às materializações luminosas, ligado à desmaterialização, à dissolução de objetos, a fenômenos de transporte. Então, essa é uma ciência dentro da ciência espírita. E nós podemos vincular aquilo lá de energias, de fluidos, de magnetismo e de campo em todas essas práticas. Cada médium, com cada equipe espiritual, trabalha de um certo modo, mas praticamente em todas estas questões estão envolvidas. Podemos estudar isso melhor num outro momento. Bom, vamos ver mais uma aqui, ó, do Martinho Júnior. Ele pergunta: a intenção do passista ou do magnetizador no momento do passe, magnetização, é que faz toda a diferença entre a obtenção de êxito ou não do tratamento do enfermo? Martinho, obviamente tem uma importância muito grande, mas ela não é absoluta. Se é um trabalho do passe convencional, logo após o trabalho público doutrinário, é muito importante essa participação consciente, responsável do médium, com a espiritualidade que está com ele, porque ele não trabalha sozinho. Mas existem médiuns que são mais capazes de doação ectoplasmática, que eles podem até trabalhar sem espíritos perto dele. Ele é espírito. Ele pensa e tem vontade. E ele tem o fluido curador. Então, isso também existe. Então, claro, ele vai operar, trabalhar, realizar, utilizando a sua vontade, a sua intenção, como você colocou. Agora, há uma outra ideia, é que, às vezes, se, Martinho, o médium se distrai, ou veja um outro exemplo, o médium fica inconsciente. Se o médium desdobrado perde a consciência, quem assume é um desencarnado. Então, o médium em si, se já não é o passe convencional, já é uma espécie de um tratamento de cura, né, mais formal, ele não vai nem participar tanto, a não ser doando os fluidos. Quem vai dirigir a reunião, o trabalho, a ação naquele momento, é o desencarnado. E isso também é uma prática. Então, meu amigo Martinho, tudo depende de cada cenário.
de cada proposta de trabalho. Eu diria, usando uma palavra que eu gosto, que é francesa, o ensemble, não é? O contexto em si. Quais são os envolvidos? Quais são os protagonistas? Tanto os espíritos e suas capacidades, como a equipe encarnada, especialmente o médium A, B ou C. Muito bom, Sérgio. E agradecemos a todos os amigos que estão aí compartilhando conosco os seus comentários no chat. E, Sérgio, o pessoal está pedindo também para você fazer uma palestra sobre apometria. Nós vamos ver se nós marcamos uma outra data com algum assunto relacionado, se possível, né? E Muito seria um bem. assunto bem interessante também. E agradecemos, Sérgio, a sua participação mais uma vez, com muita alegria poder nos rever, mesmo que distantes, mas estamos aí juntos, né? Por essas vibrações carinhosas, né? É sim, Alexandre. Eu também agradeço imensamente e acho que, por um lado, né, diante do drama da pandemia, nós estamos nos adaptando razoavelmente, né, a essas dificuldades, a esses impedimentos, lembrando que, às vezes, né, nós ganhamos até uma capilaridade maior do que antes, quando nós tínhamos as atividades presenciais. Hoje em dia, nós podemos reunir pessoas queridas de muitas cidades do Brasil e até do mundo ao mesmo tempo, não é? Então, que bom que nós vamos nos adaptando e conseguindo que a semente do Evangelho, não é, possa chegar aos lugares mais distantes, poderíamos dizer, aos confins da Terra. Então, nós todos agradecemos, todos nós do grupo, né, de Birigui, de Auriflama, da Rede Amigo Espírita, amigos que hoje não estão, mas estarão acompanhando o estudo num outro dia qualquer. Agradeçamos a Deus tudo de bom que nós temos e essa oportunidade de nos abraçarmos estudando a doutrina espírita. Ótimo. E lembrando que a palestra foi transmitida pela Rede Amigo Espírita, pelo Instagram da Rede Amigo Espírita, pelo Facebook, por todos os canais que a Rede Amigo Espírita disponibiliza, como também pelo Facebook do Centro Espírita Caminheiros do Bem, pelo Facebook do Centro Espírita Companheiros da Luz, pelo YouTube, da página do YouTube do Sérgio Scherce, né? Então, lembrem-se de dar um like, né? Dê um joinha aí, né? Curtam esse vídeo, compartilhem para que cheguem também a mais pessoas, né? Impulsionem essa experiência que estamos tendo de aprendizado. Isso é muito importante para que chegue a mais pessoas por todo esse mundo, né? Estamos aqui já conosco, com várias pessoas, não só do Brasil, mas do mundo aqui, dando seus comentários aqui no chat. Então, olha a importância de fazermos a nossa parte também, para que mais pessoas possam aprender junto conosco, né? Então, muito obrigado, meus amigos que estão aí. Eu vou pedir para o José Aparecido vir aqui conosco também para encerrar. Peço desculpas aos amigos que colocaram suas perguntas e não pudemos respondê-las pela limitação do tempo, né? Senão, realmente, nós ficaríamos até meia-noite aqui, né, Sérgio? Claro, seria ótimo. Mas vamos combinar uma outra data para que possamos nos reencontrar e dar seguimento, dar sequência a esses comentários, a essas instruções muito importantes para todos nós. Pedir para o José Aparecido entrar aqui conosco, para ele encerrar e anunciar também a palestra da semana que vem.
Olá, boa noite. Boa noite, Zé. Um abraço aí pro Sérgio aí, pessoa querida. Eu tô com saudade do Sérgio aqui na região, pra gente mangiare junto, né? Você viu quanta coisa que, né? Faz tempo, hein? Boas lembranças, né, Zé? Boas lembranças. Foto que não faltava. É verdade. Ó, eu vou anunciar aqui o próximo palestrante. Por incrível que pareça, esse mês casou de todas as palestras ser com médico. Coincidiu, não foi algo planejado. Se fosse planejado, capaz de não dar certo. Então, vou pôr o cartaz aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar a logotipo aqui. Aí. Efeitos espirituais do pensamento. O Dr. Aldenis Leite. Ele também é médico. Então fica o convite aqui, próxima semana, 19h30, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, Face. Pessoal, inscreva-se no canal da Rede Amigo Espírita, ative lá o sininho, marque lá lembrete, quando o evento está criado, clica lá, lembrete, para você ser notificado, porque é dessa forma que expande a coisa, senão a mensagem não fica parada só entre nós aqui, né? Então, mais algum recado, Alexandre? Nós vamos partir para a pressa aqui. Só isso mesmo. Sim. O que a gente precisa fazer é o seguinte, marcar um dia, sem ser o horário da palestra do centro, um dia que possa estender mais, tipo um sábado, que não tenha quase nada no domingo, apesar que esse final de semana teve vários eventos, congressos, teve tudo aí. Mas um dia que não tenha quase nada, agendar, aí pode ficar 2 horas. E deixa a pergunta rolar aí, eu quero ver o Sérgio, aí pular miúdo aí para responder, entendeu? Então tá certo. É só, né? Isso. Então vamos... Nós podemos também, Zé, só para já que comentou, podemos fazer como fizemos esses dias atrás, né, lá com o pessoal de Bilac. O Sérgio dá uma introdução, né? Uma introdução rápida e depois fica mais para perguntas e respostas, né, acerca do tema. É bem interessante também. É uma introdução, no máximo 30 minutos. Isso. No máximo. Aí fica 1 hora e pouco respondendo dentro daquela temática ali. Mas sabe que sempre aparece pergunta que não está dentro do tema, né? Mas... É isso aí. Aí, ó, o Rafael aqui, ó. O patrão está ao vivo. Aqui, o Caminheiros do Bem é a casa que a gente está vinculado, né? Então a gente tem a obrigação de estar colaborando aí, já que não está tendo presencial. E aí, o Sérgio, como é que está aí o presencial? Tem casas trabalhando? Não? Há de ter uma ou outra, guardando os cuidados de isolamento, de distanciamento social. Mas são muito poucas, porque o Rio de Janeiro vive uma situação, como em outros estados, de muita preocupação, variante Delta, aumento do número de casos, hospitais lotados. Então, a não ser casas muito espaçosas, né, para que se possa reunir as pessoas, a imensa maioria está fechada. E tem casa que está aberta, está abrindo aqui na região, casas aqui. Em cidades, não quero citar o nome da cidade, mas em cidades que está infestado de Covid. Está um caos. Eu não entendo isso. Acha que a espiritualidade vai colocar a mão, né? Claro que vai colocar a mão, mas quem não se prevenir, aí não dá, né? Não tem Jesus na causa, porque quem não se previne... A meu ver, não é hora disso. Bom, então lá, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por esta oportunidade de reencontro, mesmo que virtual,
e a todos que aqui estão presentes, reunidos, interligados num só pensamento. A gente vai vibrar primeiramente a esse grupo aqui, online, a todos que estão aqui presentes. Depois, nós vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão com dificuldades. Temos amigos que estão aí em momento de recuperação pós-Covid, que também é muito traumatizante, muitos problemas de diversas ordens. Então, rogamos ao Pai da vida que coloque a mão bendita, a sua misericórdia se estenda a cada ser deste planeta. Que os nossos pensamentos, a nossa oração, seja energia fortalecedora nos corações de cada um, conforme as suas necessidades e conforme o seu merecimento. Sabemos que tudo tem um porquê e ainda não compreendemos, mas confiemos na providência divina, confiemos nos destinos traçados a cada um de nós. Prossigamos firmes, com a fé fortalecida, operante através das nossas ações no bem, através da divulgação e da implantação do amor no orbe terrestre. Somente dessa forma é que iremos transpor todas as dificuldades e iremos ter por merecimento aquilo que nós plantamos. Mestre Jesus, fortaleça o nosso amigo Sérgio, o Alexandre, a todos que estão aqui reunidos, interligados. Agradecemos de coração a oportunidade que nos dá. Que assim seja, hoje e sempre. Que assim seja. Uma energia muito boa agora, hein? Uma energia muito boa mesmo. A gente tem que trabalhar e continuar trabalhando, sempre. Abrindo a mente de todos, para que possamos sair da ignorância e caminhar um pouco mais, né? Sem dúvidas, um pouco mais confiantes, né? Porque o povo está desacreditado, né? Mas a fé não pode apagar, não. Tem que prosseguir, né? E assim a gente agradece, Sérgio. Obrigado, viu? Um abraço para vocês, uma linda noite, uma boa semana, que possamos nos reencontrar assim que possível. Cuidem-se bem, vacinem-se, tomem todas as precauções, porque temos que seguir adiante. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, também. Obrigado, José. E até uma outra oportunidade, então. Até a próxima. Boa semana a todos. 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.